então eu finalmente terminei a série Ripley da Patricia Highsmith, mas eu terminei com um gostinho de não quero nunca mais. Então eu cheguei aqui ao 5º e último volume da série, chamado Ripley Debaixo d'Água, publicado em 1991. Esse aqui foi o penúltimo trabalho da Patricia Highsmith, que viria a morrer ali poucos anos depois, em 1995, ano em que ela também publicou ali o seu último romance. E considerando aqui a série Ripley, né, que o primeiro livro ali, o talentoso Ripley, é de 1955, estamos falando então de uma série que foi escrita aqui ao longo de 36 anos, né? De quase 4 décadas. E aí, de cara, eu já falo que esse foi o livro que eu menos gostei. Bem, eu não sei ao certo se a Patricia Highsmith, ela pretendia encerrar a saga aqui, né? Mas o Ripley Debaixo d'Água tem realmente toda uma cara de desfecho. Vai ser um momento em que o Tom Ripley vai precisar encarar ali o próprio passado, literalmente. Então, depois de uma vida ali de golpes, de assassinatos escondidos, sob essa performance de finesse, cheio de charme, da boa educação, nesse volume final aqui, o Tom Ripley se vê de frente a alguém que parece saber tudo o que ele já fez. Ou seja, nesse volume final, ele se vê lidando basicamente com um stalker. E assim, eu queria muito ter gostado desse livro, mas não rolou. Eu já falei dos outros 4 volumes anteriores da série aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist, caso você tenha interesse. E aí, esses livros aqui da série Tom Ripley, eles têm essa característica de que todas elas vão operar em torno de uma realidade paranoica ali do Ripley. Ele ascendeu na vida, ele agora é um homem rico que leva uma vida confortável. E aí, todas as tramas é basicamente ele envolvido em algum problema que de certa forma pode ameaçar essa fachada dele, né? Então todos esses volumes vão acontecendo em uma espécie de slow burn entre o tédio e essa consideração de um crime, mas embora essa característica ela seja muito bem construída em geral aqui pela Patricia Highsmith, esse volume aqui eu achei um tanto chato. E aí eu me pergunto, será que valeu a pena ler a série aqui? Ler esses 5 livros? Eu vou falar disso mais pro final. Então, falando do plot em si aqui desse livro, mais uma vez, como eu falei, o Ripley vai precisar lidar com um stalker, olha só. A história vai começar então com ele ali, tranquilo, na sua casa de campo, na França, cuidando das plantas, planejando ali uma viagem com a esposa francesa dele, a Heloise, enfim, vivendo a boa e velha rotina burguesa. Só que a paz do nosso sociopata vai logo ser abalada quando um casal de americanos chamado Pritchards vão se mudar ali pra vizinhança. O marido, né, o cara, o David Pritchard, ele vai se aproximando do Tom Ripley, ele começa a demonstrar um interesse um tanto peculiar pelo passado ali do Tom, e aí logo fica claro que o Pritchard anda investigando o Tom Ripley. Mais especificamente, ele anda investigando o famoso caso de falsificação de quadros, no qual o Ripley estava envolvido, que é o plot ali do 2º livro da série, o Ripley Subterrâneo. No começo, o Ripley não leva a situação tão a sério, pra ele simplesmente não existe a menor chance de alguém conseguir ligá-lo a esses casos dos quadros, né? Muito menos ao assassinato daquele colecionador americano, o Thomas Murchison. Só pra dar um contexto aqui bem rápido, o Murchison era esse colecionador americano que começou a desconfiar ali do esquema da falsificação das obras, em que o Ripley estava metido, e aí, como o Ripley é Ripley, ele resolveu o problema do jeito mais direto possível, ele matou ali o cara e se livrou do corpo dele ali num lago na região. Desde então, esse Murchison foi dado como desaparecido, o Ripley se livrou das suspeitas, e a gente entende que esse caso do Murchison meio que virou um cold case, ficou meio esquecido ali. Só que por algum motivo, esse tal de Pritchard, né, esse novo vizinho ali, stalker do Ripley, ele sabe que o Ripley tem alguma coisa a ver com aquilo e está decidido a provar aquilo. E aí, o mais absurdo de tudo vai ser justamente o motivo pelo qual o Pritchard tá cutucando aquela história. Então, ele não é detetive, ele não foi contratado por ninguém, ele não tem nenhuma ligação pessoal com o tal do Murchison, e ele muito menos foi prejudicado por alguma falcatrua ali do Ripley. Então, não é uma questão de vingança, não é uma questão de moral. O que acontece é que esse Pritchard simplesmente é um chato. Ele é um cara intrometido, obcecado, que quer desmascarar o Ripley por puro capricho. A própria esposa dele vai explicar eventualmente aqui ao Ripley que o marido dela tem essa mania de ter um hiperfoco em alguma coisa e ele gosta de ir até o fim nessas suas obsessões. Então basicamente o Pritchard ficou sabendo dessa história do Tom Ripley, como que de certa forma o Tom Ripley sempre esteve envolvido em crimes que nunca tiveram necessariamente uma solução, esses casos que a gente acompanhou nos livros anteriores. E aí meio que do nada o Pritchard decide que o Tom Ripley é sim um criminoso e que vai ser ele que vai desmascará-lo. E aí aos poucos o comportamento dele
começa a passar dos limites, o Pritchard começa a vigiar ali a casa do Ripley, ele começa a fotografar a casa, ele começa a seguir ele e a esposa, inclusive para uma viagem que eles vão fazer ali pro Marrocos, uma viagem que eles vinham planejando há algum tempo. A gente vê o Pritchard fazendo tudo aquilo de maneira muito aberta, como se ele realmente quisesse intimidar o Tom Ripley, e aí depois de alguns acontecimentos, o Pritchard vai organizar uma busca pelo corpo do Thomas Murchison ali no lago da região, né? Paralelo a isso, o Ripley começa também a tomar uma atitude, ele entra no modo de contenção de danos, então ele começa a viajar de lá pra cá, ele vai reencontrar ali seus antigos contatos, ele vai começar a sondar o quanto que o Pritchard realmente sabe e de onde ele tirou aquelas informações. Enfim, ele tá bolando um jeito ali de sair daquela situação sem se sujar demais. E é claro, mais uma vez, o nosso Tom Ripley vai contemplar a possibilidade de eliminar aquele cara. Tom Rio Alto, brincadeiras, joguinhos, jogos secretos e jogos abertos. Jogos que pareciam abertos e na verdade eram ardilosos e secretos. Mas, naturalmente, os jogos secretos, com começo, meio e fim, acontecem, de costume, atrás de portas fechadas. E as pessoas em questão são apenas jogadores, envolvidos em algo que não está sob seu controle. Ah, com certeza. Então, visto tudo isso, embora a gente perceba que essas sequências da série aqui, Ripley, elas funcionam de forma bem independente, são histórias fechadas, nesse daqui ela parece ser uma sequência bem direta ali do Ripley subterrâneo, esse segundo volume aqui da série. Mas por que eu não gostei dele, né? Eu achei aqui o Ripley debaixo d'água bem regular, ele é um tanto arrastado, ele acontece quase que a partir do tédio mesmo. Quando você acha que o negócio tá dando uma guinada, tudo que a gente tem é o Ripley dando mais telefonemas. É possível perceber a partir de Smith meio que fazendo um balanço aqui dessa carreira criminosa do Tom Ripley, né? A gente vê, por exemplo, aqui em dado momento na história, o fantasma do Dick Greenleaf, aquele primeiro homem que o Ripley matou lá no talentoso Ripley. Alguém tá passando trote para o Tom Ripley, fingindo ser o Dick Greenleaf. Além disso, a gente tem toda essa coisa envolvendo o caso do Tom Murchison, daqueles quadros falsificados. Então, é como se o passado aqui do Tom Ripley estivesse tentando emergir, né? E aí que a gente vai ter essa relação com a água, ou o debaixo d'água aqui do título. A gente vai ter aquela típica história em que a caça e o caçador, o stalker e o perseguido, eles meio que ficam alternando esse papel o tempo inteiro, porque ora o Pritchard tá um passo à frente ali do Ripley, mas depois é o Ripley que tá um passo à frente dele. É meio que um jogo de xadrez psicológico entre aqueles dois jogadores que são muito meticulosos, só que o negócio parece realmente ficar andando em círculos o tempo inteiro aqui no livro. Já era possível perceber nessas continuações o Tom Ripley como um cara mais velho, um tanto mais maduro, que já não age mais por impulso, como no primeiro livro, né? E que nesse volume especificamente demonstra até certo arrependimento sobre algumas coisas que ele fez, mas ainda assim não se engane, não é que ele se martirize necessariamente com coisas do passado, ou que ele hesite em tomar atitudes drásticas para se proteger. Só que a gente vê nesse volume ele considerando que foi desnecessário ter matado o Dick Greenleaf ali, por exemplo. Enfim, o grande mote nessas continuações é o Ripley realmente tentando manter essa imagem que ele construiu, né? E aí, depois de várias idas e vindas bem desinteressantes aqui nesse livro, o final desse volume aqui é um tanto curioso, esse desfecho para essa empreitada toda, porque de certa forma ele vai reforçar como que o acaso e o destino parecem estar sempre a favor ali do Tom Ripley, né? A gente fala aqui de uma situação envolvendo, mais uma vez, a água aqui do título, mais especificamente um lago. Então a gente tem uma situação em que o Tom Ripley não vai realmente precisar fazer muita coisa para que as coisas se resolvam ao seu favor, né? Porque no final das contas a gente está falando de um thriller moral, ou seja, a atenção realmente está nas escolhas aqui do personagem. Estaria seu inconsciente protegendo seu consciente, dando-lhe a impressão de que talvez não estivesse matado? Ou que a coisa não fora bem assim, mas, naturalmente, havia lido nos jornais sobre os dois cadáveres. Ou será que tinha lido mesmo? É claro que não iria recortar a notícia para guardar em casa. Tom percebeu que havia de fato um anteparo entre o fato e a lembrança, embora não pudesse lhe dar um nome preciso. Mas podia sim, pensou alguns segundos depois. O nome desse anteparo era autopreservação. Enfim, gente, no fim das contas é curioso que a série termine justamente aqui no Ripley debaixo d'água. Ele é um livro que tem esse ar mais revisionista, como eu falei, do próprio Tom Ripley elaborando sobre o seu passado, mas pra mim continua sendo o mais morno aqui na série, até mais do que o Jogo de Ripley, o terceiro livro, que até então era o que eu achava mais fraco. E aí, respondendo aquela pergunta do começo, valeu a pena ter lido aqui a série, esses 5 livros?
Se eu soubesse o que me aguardava, eu com certeza teria me poupado, mas no balanço geral, eu acho que valeu pela experiência de ter acompanhado um personagem tão interessante, tão complexo quanto o Tom Ripley. Então eu gostei de ter lido esses outros volumes, de ter insistido aqui na jornada, mas sendo bem sincero, nenhum livro realmente chega perto do impacto ali do talentoso Ripley. Então se você leu o talentoso Ripley, adorou e tá pensando em ler os demais, eu digo assim que vai ser um tanto difícil que alguma dessas continuações supere esse livro. Sem querer me estender muito, porque eu já falei dessa característica nos outros vídeos aqui da série, né? Aquela perversão, aquela dualidade moral, aquela sensualidade e também a coisa da sexualidade um tanto ambígua que a gente percebe no Tom Ripley do primeiro livro, aqui nas continuações todas essas características meio que se diluem. Então os outros livros são mais sobre o que vem depois do Crime Perfeito, sobre essa manutenção do status quo do Ripley, essas maquinações tanto sociopatas por trás dessa fachada de bom moço que ele apresenta ao mundo, né? Ou seja, a gente tem sempre esse Tom Ripley já estabelecido, tentando manter aquela rede de mentiras em pé, sempre reagindo a alguém ou alguma coisa que ameaça expor esse passado dele. Então, conceitualmente, as ideias para essas continuações são muito interessantes. A Patricia Highsmith, e isso é algo que eu gosto muito na escrita dela, ela sempre coloca o Tom Ripley ali à beira de fazer algo radical, na beirada do precipício, só que no último instante ela vai subverter completamente essa expectativa. Então ela cria um suspense constante de será que ele vai fazer isso mesmo? E quase sempre o choque vem justamente da virada que ela dá em torno desse tipo de antecipação, né? Do fato do Ripley não cruzar essa linha. E pra ser sincero, a grande graça da série é realmente torcer pelo Tom Ripley, que seria um anti-herói, né? Que seria uma pessoa imoral, e ver como que ele consegue dobrar ali as pessoas. E como a série foi escrita aqui ao longo de mais de 30 anos, né? Primeiro livro ali dos anos 50, esse último aqui dos anos 90. Então a gente tá falando de 4 décadas, né? Dá pra perceber que a Patricia Highsmith também vai pontuando os livros com comentários ali sobre mudanças culturais e mudanças sociais que vinham ocorrendo no mundo, principalmente na Europa, que é onde grande parte dos livros aqui realmente se desenrola. Eu falo comentários sutis mais no 4º livro, né? No Garoto que Seguiu Ripley, que foi o que eu mais gostei depois do talentoso Ripley. Esses comentários são um tanto mais incisivos, mas enfim. Eu também já li alguma coisa sobre como que o Tom Ripley realmente seria um alter ego da própria Patricia Highsmith, principalmente quando a gente pensa que também o Tom Ripley é um americano exilado na Europa, porque lá ele tem essa chance de viver a sua vida de finesse, de imoralidade, tal qual a própria Patricia Highsmith. Então é interessante ela usar essa figura masculina realmente para mostrar essa visão de mundo, para ver como que ela enxerga o mundo e as relações humanas apenas como um grande tabuleiro de intenções ocultas. Eu não sei muita coisa sobre a biografia em si da Patricia Highsmith, eu sei factoides, uma coisa e outra, mas ela realmente sempre me pareceu ser uma senhora um tanto controversa, vamos colocar assim. E eu penso também em ler outras coisas dela, mas por enquanto eu vou dar um tempinho. Então é isso, gente. Para concluir aqui o vídeo, eu gostei de ter lido aqui a série Ripley, mas não planejo relê-la. O Ripley debaixo d'água, ele tá longe de seu auge, mas o Tom Ripley em si, ele segue como um dos meus personagens favoritos aqui da literatura, e eu tô me despedindo feliz de ter pelo menos acompanhado um pouco mais dele. E é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir, por acompanhar essa série toda aqui de vídeos, né? Me conta nos comentários se você já leu aqui o talentoso Ripley, pelo menos, ou se você já leu alguma dessas continuações, o que é que você achou. É isso então, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.